Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos paroquianos da paróquia Nossa Senhora da Abadia, na Lagoa da Confusão, diocese de Cristalândia, aqui no Tocantins, dia 8 de janeiro de 2022, a Igreja nos apresenta o Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 22 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi com seus discípulos para a região da Judéia. Permaneceu aí com eles e batizava. Também João estava batizando em Enom, perto de Salim, onde havia muita água. Aí chegavam as pessoas e eram batizadas. João ainda não tinha sido posto no cárcere. Alguns discípulos de João estavam discutindo com um judeu a respeito da purificação. Foram a João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão e do qual tu destes testemunho, agora está batizando e todos vão a ele. João respondeu: Ninguém pode receber alguma coisa se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas daquilo que eu disse. Eu não sou o Messias, mas fui enviado na frente dele. E é o noivo que recebe a noiva, mas o amigo que está presente e o escuta, enche-se de alegria ao ouvir a voz do noivo. Esta é a minha alegria e ela é completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, nesse sábado, geralmente o sábado a gente se dedica a Nossa Senhora, aqui de modo particular a Nossa Senhora da Abadia, nesse tempo aí em que nós vamos iniciando esse novo ano de 2022, essa pandemia que vai se estendendo e parece que não acaba nunca, que cada dia que a gente pensa que está se livrando dela aparece uma variante e a gente fica sem saber como entender e a comunidade científica também fica sem saber o que fazer e as autoridades políticas são piores ainda e a gente fica nessa angústia, nessa inquietação, nesse desespero, sem saber que rumo tomar, em quem acreditar, a quem nós devemos ouvir, o que é importante, o que não é importante para nós. É muito complicado o mundo que nós vivemos, em que todo mundo tem direito de falar e graças a Deus isso é uma bênção. Uma ditadura não permite que a gente fala, um lugar de império não permite que a gente fale, mas a gente vive num sistema democrático. O sistema democrático dá liberdade para que todos possam se expressar, desde que a sua expressão não seja um crime, desde que a sua expressão não entre no Código de Direito Penal. Caso contrário, todos nós temos direito de dizer e falar o que quer e o que não quer. E é claro também que a gente sempre considera que é bom a gente respeitar o outro. Eu posso discordar, mas eu não preciso ser ignorante, nem violento e nem demoníaco em relação às pessoas que pensam diferente. A liturgia de hoje, a Bíblia vai nos trazer um fato do Evangelho de João, que apresenta Jesus de um lado com seus discípulos na Judéia, fazendo atividades de batismo. Nós não presenciamos isso, não sabemos se isso constitui uma verdade, porque não se tem muitos relatos se Jesus realmente andou batizando alguém. Os discípulos, sim, possivelmente batizavam, como celebravam também a Eucaristia. Jesus mesmo batizando alguém, isso não nos parece que seja real. Mas também a Bíblia não diz. Diz que eles estavam lá nas suas atividades e batizavam. Do outro lado também tem João, no lugar que tem abundância de água, também praticando a mesma coisa, o batismo. Duas pessoas importantes que estão exercendo as suas atividades em lugares separados. E os discípulos de João começam a dizer: olha, aquele que estava contigo está fazendo outra coisa do outro lado. E João começa a ter muita clareza de que Jesus é maior do que ele e que ele é menor do que Jesus. João começa a ter muita clareza, João ainda não foi preso, e Jesus começa a pregar de modo especial no Evangelho de Marcos, depois que João Batista sai de cena. Mas João Batista é um homem que começa a ter consciência de que há alguém maior do que ele, e esse alguém maior do que ele é o Messias. E por mais que alguém fale que João é o Messias, João deixa muito claro: não, é preciso que eu diminua para que ele apareça. É preciso que eu comece a sair de cena, porque quando João começa a sua atividade missionária, e possivelmente Jesus foi por um período de vida discípulo de João Batista, e talvez até Jesus andou pensando que
João Batista era o Messias, até o momento que Jesus diz, não, o Messias sou eu, pelo visto, e eu tenho que respeitar João Batista vai cumprindo a sua missão de anunciar a chegada de alguém maior do que ele. E João Batista tem essa consciência, de que Jesus é maior do que ele, que Jesus é o Messias esperado, e que ele só tem a missão e a humildade, a simplicidade, a consciência de dizer para as pessoas, olha, vamos nos preparar, porque está chegando, vamos nos organizar, vamos nos converter, vamos nos ajeitar. É o que a gente faz quando a gente está celebrando o Natal. A gente vai se preparando para as festas de final de ano, para os encontros familiares, para as mensagens de Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Então a missão de João Batista é nos orientar para que a gente se prepare para olhar para o presépio. Olhar para o presépio é sempre um grande mistério, afinal, como é que eu acredito num Deus que agora é uma criança recém-nascida, que não fala, não anda, no meio de um casal, que nasce numa gruta, que está longe da sua casa, que recebe inicialmente visita de gente de má fama, que são pastores, depois recebe visita de gente do estrangeiro, que são magos, depois tem que fugir para o Egito para não ser morto, porque Herodes ficou irritado com a possibilidade de um outro rei ter nascido. E essas coisas da vida vai nos mostrando os mistérios que é a presença de Deus dentro da nossa história, os mistérios que é a presença de Deus dentro da nossa vida, dentro daquilo que nós constituímos. Por isso o Evangelho vai nos mostrando, através de João, essa clareza, porque esse discernimento não é uma coisa fácil. Fazer um discernimento sobre as coisas, viu, da presença de Deus não é uma coisa muito tranquila. Gosto muito da frase de Victor Hugo, de 1802 a 1885, que dizia, Deus é a evidência invisível. Quer dizer, você chegar à conclusão de que Deus, ele é evidente que há um Deus, mas ele é invisível, e você acreditar no invisível é sempre um desafio para nós que às vezes queremos provas. Mas você acredita no ar que você não vê e é invisível. Você acredita no amor que você não vê e existe e é invisível. O amor, ele é invisível. O afeto, às vezes, ele é invisível. Você tem um sentimento, mas nenhum sentimento ele é concreto, palpável. E aí as coisas mais significativas da nossa vida acabam sendo invisíveis. O ar, por exemplo, o vento que você não vive sem respirar, você não pega o ar. Você pode comprimi-lo dentro de algum lugar, mas pegar o ar você não pega. Você não sabe para onde que vem nem para onde que vai, mas sem ele você não tem poucos minutinhos, poucos segundos de vida, de certa forma. Por isso o Evangelho vai nos colocando, Jesus é alguém que está exercendo a sua atividade com seus discípulos. O grupo de João Batista está fazendo um discernimento a respeito de quem é real e a quem a gente deve dar a atenção. Porque havia conflitos depois entre os discípulos de João Batista e os discípulos de Jesus. Isso acontecia depois, porque os discípulos de João Batista diziam que João Batista era o Messias, por causa da sua pregação, do seu anúncio, do seu testemunho de vida, por causa do seu batismo. E os discípulos de Jesus dizem não, porque João Batista não ressuscitou, Jesus ressuscitou. Nós temos a experiência da ressurreição. Nós temos a experiência de Jesus, que mesmo morto, sepultado, enterrado, depois ele vem ao nosso encontro, a gente se encontra com ele. E não era um fantasma porque a gente comeu com ele preparou na praia peixe para a gente, ele mandou Tomé colocar a mão nas feridas dele, porque Tomé estava dando uma de cabeça dura, teimoso. Ele se encontrou e ele sempre nos oferecia a paz. Toda vez que Jesus vinha ao nosso encontro, ele sempre oferecia a paz. Ele sempre oferecia a coragem para continuar e a consciência de uma vida que tem que seguir, não obstante a dor da Sexta-feira da Paixão. Por isso a minha prece hoje é que a gente busque esse discernimento da nossa presença desse mundo, um discernimento sobre a presença e a grandeza de Jesus, pedir a Deus que nos dê uma consciência sobre a nossa vida mesmo, dê uma consciência sobre quem nós somos, para a gente não ter a pretensão de pensar que nós somos mais do que aquilo que realmente nós somos. Que a gente não tenha a ilusão e a pretensão de que nós somos muito grandes e às vezes a gente imaginar que nós somos mais do que aquilo que nós somos. Mas ter a consciência daquilo que nós somos de verdade dentro do contexto que a gente tem e dentro das decisões que nós vamos tomando.
e saber que a nossa vida a gente está construindo e vivendo de tal modo que, já que nós vamos sair daqui um dia mesmo, que a gente saia em paz, com o dever cumprido e chegar diante de Deus, que é evidente, mas é invisível aos nossos olhos, mas que lá a gente possa ver a evidência face a face, como diz São Paulo. Hoje é meio nublado, meio atrapalhado, meio esquisito, mas um dia a gente se encontra com Ele face a face. E é isso que Deus vai esperando de cada um de nós. Um abraço e até mais.